A justiça de Deus e o pecado dos homens. Em 1 Samuel capítulo 2, versículos 12 aos 17, está escrito: Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor, nem cumpriam os deveres de sacerdotes para com o povo. Sempre que alguém oferecia um sacrifício, o auxiliar do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes, e enquanto a carne estava cozinhando, ele enfiava o garfo na panela ou travessa, ou caldeirão, ou caçarola, e o sacerdote pegava para si tudo o que vinha no garfo. Assim faziam com todos os israelitas que iam a Siló. Mas antes mesmo de queimarem a gordura, vinha o auxiliar do sacerdote e dizia ao homem que estava oferecendo o sacrifício: Dê um pedaço dessa carne para o sacerdote assar. Ele não aceitará de você carne cozida, somente crua. Se o homem lhe dissesse: Deixe primeiro a gordura queimar, e então pegue o que quiser, o auxiliar respondia: Não, entregue a carne agora, senão eu a tomarei à força. Somente até aqui, meus irmãos. A paz do Senhor Jesus, meus queridos. Hoje eu quero compartilhar com vocês, um trecho breve que se encontra no livro de Samuel, primeiro livro de Samuel, capítulo 2 e 4, a respeito da história dos filhos do sacerdote Eli. Aqui dos versículos 12 ao 17, eu acabei de ler aqui para vocês como era a conduta padrão dos filhos de Eli. Eli, o sacerdote da casa de Deus, ele tinha 2 filhos. Ele era responsável por tomar conta do tabernáculo de Deus, e ele tinha 2 filhos, Ofni e Finéias. E como Eli era da linhagem sacerdotal, era obrigação e responsabilidade dele ensinar os seus filhos, a sua descendência, toda a sua descendência, a ter zelo, cuidado, temor e reverência pelas coisas de Deus, pelo tabernáculo do Senhor e por tudo aquilo que se referia ser do Senhor, por tudo aquilo que levava o nome do Senhor. Então, aqui nesses versículos iniciais, a gente pode ver a conduta dos filhos de Eli, E detalhe, os filhos de Eli, eles cresceram com pais sacerdotes. Eles foram gerados, eles nasceram e eles cresceram com pais sacerdotes. Então, eles conheciam a palavra, eles conheciam ali as escrituras, os mandamentos que se tinha até aquele tempo, que era a lei de Moisés. Eles conheciam a lei de Moisés, eles conheciam os protocolos e as regulamentações que os sacerdotes deveriam seguir, no serviço do Senhor. Estava tudo muito bem documentado por Moisés, e eles, como filhos do sacerdote Eli, tinham acesso, a essa lei, a essa escritura. Eles tinham acesso a esse conhecimento, Porém, no versículo 12, vai nos dizer que os filhos de Eli eram ímpios. Então, com isso, a gente consegue entender o seguinte, meus queridos: ímpio não é só aquele que não conhece a palavra do Senhor, não é somente aquele que nunca ouviu falar, que não sabe quem é o Senhor, que não sabe o que é a sua palavra, que não conhece o amor de Cristo, que não conhece o sacrifício do Senhor pela vida dele. Não. Na verdade, é algo muito mais profundo. Na verdade, ímpio é aquele que, tendo o conhecimento da graça, tendo o conhecimento do amor, tendo o conhecimento da glória de Deus, preferiu e escolheu desprezar tal amor e viver de forma impiedosa, de forma maldosa e perversa, Então, a gente consegue ver a profundidade disso a partir desse versículo 12 de 1 Samuel, capítulo 2. Eu vou ler novamente aqui. Os filhos de Eli eram ímpios, não se importavam com o Senhor e nem cumpriam os deveres de sacerdote para com o povo. Ou seja, os filhos de Eli, eles eram ímpios. Por quê? Porque eles não se importavam com o Senhor. Eles escolheram, foi uma escolha deles, eles decidiram não se importar com o Senhor, não dar ouvidos às suas regulamentações, aos deveres que eles tinham como sacerdotes da casa do Senhor, como serventes do tabernáculo de Deus. Eles tinham responsabilidades, eles tinham obrigações, eles tinham deveres a ser cumpridos, Porque todo servente do tabernáculo do Senhor, ele serve a Deus e ao povo,
né? E Ofni e Finéias não cumpria nenhuma dessas duas obrigações. Os filhos de Eli, eles não serviam a Deus porque eles não respeitavam, eles não amavam e não obedeciam a Deus, logo não serviam ao Senhor. E eles também não serviam ao povo. Por quê? Porque eles oprimiam e roubavam tudo aquilo que o povo queria ofertar a Deus, né? Então esse texto aqui ele vai deixar muito claro que quando um israelita ia até Siló para poder entregar a sua oferta em adoração, ou em gratidão, ou em propiciação, seja lá qual for o tipo da oferta que eles queriam entregar para o Senhor, simplesmente os filhos de Eli roubavam aquela oferta para si, né? Eles desprezavam a oferta que era separada e preparada para o Senhor, e eles tomavam aquilo como se fosse deles. Irmãos, quantos sacerdotes, quantos líderes não têm feito isso hoje em dia? Se apossando, se apoderando e colocando a mão naquilo que é de Deus. Irmãos, isso é algo muito sério, porque em Malaquias 3, versículo 6, está escrito: eu, o Senhor, não mudo. A palavra do Senhor deixa muito claro, a palavra do Senhor ela é explícita em nos ensinar que Deus não muda. Então, da mesma forma e na mesma intensidade que Deus se indignou com Ofni e Finéias por estar roubando aquilo que é de Deus, e tem muitas pessoas, meus amados, hoje em dia, na era em que nós vivemos, roubando a glória que é de Deus, roubando aquilo que é dado, depositado a Deus, roubando em nome de Deus. Irmãos, vocês estão achando que isso vai ficar de qualquer jeito? Não vai. Não vai. O mesmo Deus que pesou na balança Ofni e Finéias para entregar e para recompensar uma medida justa, né, de castigo na vida deles por causa dessa impiedade que eles cometiam, dessa irreverência que eles tinham para com o Senhor, é o mesmo Deus que está com os olhos atentos, vendo toda a má conduta de sacerdotes e líderes que têm roubado para si aquilo que é de Deus. Seja glória, né? Seja reconhecimento, seja valores, seja entregas, seja adoração, seja aplausos, seja o coração das pessoas, tá? Então, irmãos, isso é algo que nós devemos nos atentar, porque Deus não muda, Ele é o mesmo, Ele permanece, continua sendo o mesmo. Da mesma forma que Ele se irou e se indignou com Ofni e Finéias, ainda Ele se ira e se indigna contra todos aqueles que roubam para si aquilo que é de Deus, tá? Então, vamos nos atentar a isso. Então, a gente vai ver aqui que Ofni e Finéias, eles não cumpriam seus deveres, suas obrigações, suas responsabilidades para com o povo. Não cuidavam do povo de Deus. E a gente precisa lembrar, irmãos, que a finalidade principal do sacerdote, né? Deus criou o sacerdote para quê? A gente vai ver ali quando Deus levanta Moisés, que Deus cria o sacerdote para guiar, conduzir o povo dele, ensinar o povo dele através das instruções do Senhor e principalmente para voltar o coração do povo até Deus, para fazer com que o coração do povo da nação seja inclinado a buscar a Deus. Mas Ofni e Finéias não fazia nada disso, né? Ofni e Finéias não intercedia pelo povo, Ofni e Finéias não aconselhava o povo, não instruía o povo, não sugeria que o povo de Israel buscasse a Deus, jejuasse, se lamentasse. Não, irmãos, eles não faziam nada disso. Na verdade, eles eram sacerdotes egoístas, inconsequentes, implacáveis. Na verdade, eles eram cães devoradores que só queriam devorar aquilo que as ovelhas de Deus tinham a oferecer, né? Que nem era deles, mas mesmo assim eles se apossavam, até que o Senhor decidiu agir com justiça, né? E no versículo 22 ao 26 está escrito assim, acerca do pai de Ofni e Finéias. Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo o que seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à tenda do encontro. Com isso lhes perguntou:
Por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom que eu escuto. Perdão. Não é bom que eu escuto se espalhando no meio do povo. Se um homem pecar contra outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Né? E no versículo 26 vai falar acerca de Samuel. E o menino Samuel continuava a crescer, sendo cada vez mais estimado pelo Senhor e pelo povo. Então a gente vai ver aqui do versículo 22 ao 26 que o sacerdote Eli, ele tinha um conhecimento, ele sabia do que os filhos dele estavam fazendo, né, irmãos? E como eu já falei aqui, o sacerdote Eli, ele foi levantado, ele foi escolhido por Deus, ele teve a casa, a descendência dele escolhida. Então era responsabilidade dele, era responsabilidade de Eli, né, conduzir, ensinar, repreender, punir, exortar os filhos dele, para que os filhos dele temessem ao Senhor, amassem ao Senhor, conhecessem ao Senhor, né, irmãos? Porque a gente vê aqui uma realidade que muitas pessoas vivem hoje em dia. Os filhos de Eli, eles estavam todos os dias no templo, eles estavam todos os dias no altar, eles estavam todos os dias no lugar de adoração a Deus, mas eles não conheciam a Deus. Eles faziam o trabalho do templo, eles serviam, eles eram ativos nas atividades do templo do Senhor, mas eles não conheciam ao Senhor. E isso é uma realidade atual. Meus queridos, isso é uma realidade atual. Quantas pessoas que hoje em dia são tão atarefadas, tão cheias de tarefas, tão cheias de obra, que querem servir todo dia na igreja, que querem fazer todo dia na igreja, que querem ir todo dia para a igreja, mas não conhecem o Senhor. Querem participar de todos os congressos, querem estar em todas as escalas, querem servir na mídia, na fotografia, no círculo de oração, no gabinete infantil, querem servir, querem tapar todos os buracos de serviço da igreja, mas o maior buraco, que é o de comunhão com Deus, não é tapado. Por quê? Porque não conhece a Deus. Não conhece a Deus. Conhecer a Deus não é somente ouvir falar dele, porque Deus, meus amados, ele é um Deus real, ele é um Deus vivo. Então ele é um Deus de relacionamento. Deus, ele é um Deus que a gente fala e ele nos ouve, ele fala, a gente se cala e escuta o que ele tem a dizer. Deus, ele é um Deus vivo. Nós precisamos nos lembrar que em Lucas capítulo 24 vai falar que quando Jesus ressuscitou, ele tinha mãos que apalpavam, ele tinha bocas que comiam, ele tinha olhos que viam, ou seja, ele é um Deus vivo, ele é um Deus palpável. Ele é um Deus invisível, mas real. Invisível entre aspas, irmãos. A palavra ele vai dizer que Deus, na verdade, não é que ele seja um Deus invisível. É que nós, como seres humanos, não podemos contemplar a face de Deus. Somente por intermédio de Jesus Cristo é que nós podemos conhecer a Deus profundamente e verdadeiramente, né? Então Deus não é um Deus tão distante quanto muitas pessoas imaginam, que está lá no mais altos céus, muito ocupado, muito distante. Não. Deus, ele é um Deus real, ele é um Deus vivo, ele é um Deus que está perto, né? Na palavra do Senhor vai dizer em Salmos, perto está o Senhor daqueles que têm coração quebrantado e espírito humilde. Perto está o Senhor. Irmãos, Jesus, ele tem mãos, ele tem olhos, ele tem boca. Jesus, sabe? Se você tiver fé para receber, como o próprio Jesus disse, cada um receba conforme a tua fé. Se você tiver fé, entrega e sinceridade o suficiente para viver uma experiência sobrenatural com Jesus, a ponto de que ele te abrace, ele vai te abraçar, sabe? É claro que o nosso corpo físico, ele é limitado, ele não suporta a glória de Deus, mas existem experiências reais que nós podemos viver através do nosso espírito humilde, da nossa fé e do nosso nível de entrega com Deus, sabe? É como em Ezequiel 47, quanto mais profundo você mergulhar no rio do Espírito, mais ele vai te cobrir.
mais ele vai te tocar, mais ele vai fluir em você e através de você. Então Deus, meus amados, é como aquele versículo que eu amo no livro de Isaías. Ele não é um Deus que tem pés, mas não anda, que tem mãos, mas não pode salvar, que tem ouvidos, mas não pode escutar ninguém. Não, ele não é um Deus de pedra, ele não é um Deus de madeira, ele não é um Deus de aço, ele não é um Deus de gesso, não. Ele é um Deus vivo, ele é um Deus que ouve, ele é um Deus que salva, ele é um Deus que cura, ele é um Deus que sara. Ele é um Deus que abraça, ele é um Deus vivo, que se movimenta, que vive, que sente. Irmãos, Deus sente. Deus sente. Não é só você que tem sentimentos. Pare de ser crente mimado. Pare de ser crente mimado. Ai, Deus, eu estou triste. Ó, Senhor, não vou aguentar. Ó, meu Deus, por que isso na minha vida? Ó, Senhor, me ajude. Para de ser crente mimado. Deus sente. Deus fica triste quando você despreza e rejeita Ele. Deus fica triste quando você só procura Ele porque quer alguma coisa. Deus fica triste quando Ele abençoa a tua vida, fica tudo bem e você se esquece dEle. E você não fala mais com Ele. E você não lembra mais quem é Deus. E você não abre a tua Bíblia nem dobra o teu joelho para falar com Ele. Por quê? Porque tá tudo bem na tua vida. Você esquece que existe um Deus. Deus fica triste. Deus sente. Deus sente. Irmãos, Deus sente. Ele é vivo. Ele é a vida. Nós sentimos porque Ele sente. Nós vivemos porque Ele vive. Nós respiramos porque Ele respira. Irmãos, a criação de Deus, a criatura de Deus é um reflexo do Criador. Irmãos, nós, como criatura, somos um reflexo daquele que nos criou. Nós só respiramos porque Ele respira. Nós só temos vida porque Ele é a própria vida. Nós só sentimos porque Ele sente. Nós fomos criados em imagem e semelhança a Deus, nos 3 níveis, no corpo, no espírito e na alma. O nosso espírito tem sede e fome de Deus. O nosso espírito sente um vazio inexplicável quando nós estamos longe de Deus. Por quê? Porque a nossa essência, o nosso espírito é semelhante ao Espírito de Deus. E o Espírito de Deus só se completa na presença do Deus vivo. Vocês entendem isso? Que nossa alma só fica triste, só fica chateada, fica feliz, dança, canta, se alegra, fica animada porque Deus sente tudo isso. Deus sente tristeza, Deus sente alegria, Deus fica animado, Deus fica empolgado, irmãos. Irmãos, leiam o livro de Oséias. São só 9 capítulos, só isso. Leiam o livro do profeta Oséias, vocês vão ver Deus expondo vários sentimentos dele. Ele vai dizer para Oséias: olha, eu estou morrendo de ciúme de Sião. Olha, eu estou caindo de amores por Efraim. Olha, eu me lembrei do sofrimento e agora eu tive compaixão, eu tô com dó, eu tô com misericórdia, eu tô com compaixão por causa de Efraim. Eu vou socorrer Efraim. Eu amo Efraim, sabe? Israel é meu filhinho, que desde pequenininho eu carregava ele nas 2 mãos quando ele nem sabia andar. Então, no livro de Oséias, a gente vai ver Deus expondo vários sentimentos que ele tem, né? Tristeza, ciúme, alegria, ânimo, amor, sabe? Nostalgia. Irmãos, Deus manifestando nostalgia no livro de Oséias, falando que se lembrava de quando Israel era só um bebezinho e Deus segurava Israel com as 2 mãozinhas, ensinando ele a andar, ensinando ele a comer, ensinando ele a se vestir. Isso é o quê? Nostalgia. É um pai que se lembra de como formou e criou um filho. Isso é o quê? Um sentimento de um pai por um filho. Então, a gente precisa parar de ser crente mimado, de ficar só, ai Deus isso, ai Deus, ai minha vida, ai meu coração, ai meu peito, ai meu isso, ai meu aquilo. Irmãos, e lembrar que Deus sente.
A gente precisa parar de ser egoísta, de achar que só a gente sente. Oh, Deus, me socorre. Oh, Deus, tira a angústia do meu peito. Oh, Deus, que tristeza. Oh, Deus, alegra meu coração. Oh, Deus, me dá bênção. Oh, Deus, me dá isso. A gente precisa parar com esse egoísmo espiritual e perguntar para Deus: Senhor, como o Senhor está se sentindo em relação a mim? Eu tenho te entristecido? Eu tenho te magoado? Eu tenho te chateado? Eu tenho te decepcionado? Eu tenho levado alegria para o teu coração? Ou eu só tenho sido alguém que só te busca quando quer algo? Que só fala contigo quando eu quero algo? Que nunca trouxe uma alegria para o teu coração? Que o Senhor nunca olhou para mim e falou: eis aí minha filha amada de quem eu me comprazo. Eis aí o meu filho amado em quem eu tenho muita alegria, em quem eu tenho muito orgulho. Irmãos, vamos parar com esse egoísmo, essa meninice espiritual, irmãos, porque a gente não tem idade nem tempo para isso, tá? Porque a gente não tem idade nem tempo para isso, o nosso tempo aqui é curto. O tempo na terra está voando. A igreja precisa se preparar. Não temos muito tempo. Não temos muito tempo. Precisamos amadurecer, precisamos crescer e precisamos nos preparar, porque o noivo vem e não temos mais muito tempo. Amém? Dando continuidade aqui, a gente vê que ele sabia, ele tinha, né, a consciência daquilo que os filhos dele faziam, né? Só que ele não teve nenhuma atitude, ele não fez nada como pai. Ele poderia punir, ele poderia castigar, né? Até porque nessa cultura, nessa época, na cultura judaica, irmãos, os pais podiam bater de vara, né, dos filhos para corrigir, para punir. Enfim, ele poderia ter punido os filhos de alguma forma. Ele poderia ter afastado os filhos do sacerdócio até eles se consertarem, né? Mas ele não fez nada disso. Ele só disse, na verdade, irmãos, a gente vai ver aqui no versículo 25, que ele estava, versículo 24, ele estava preocupado com a imagem da família. Ele não estava preocupado com o pecado que os filhos dele estavam praticando. Ele estava preocupado com o que o povo ia falar e o que o povo ia dizer. No versículo 24, ele diz assim: não, meus filhos, não é bom o que eu escuto espalhando no meio do povo. Ou seja, a preocupação de Eli, do sacerdote, era o que o povo vai achar, o que o povo vai pensar. A preocupação dele não era o que Deus está achando, o que Deus está pensando, o que Deus está falando. Não. Será que você tem vivido assim? Para um pouco para pensar agora. Será que você tem vivido como o sacerdote Eli? Que está assim, o que o povo vai pensar de mim? O que o povo vai falar de mim? O que o povo vai querer de mim? Ao invés de se perguntar, o que Deus está pensando de mim? O que Deus está falando de mim? O que Deus está querendo de mim? Então, ajusta o foco. Ajusta o foco, porque a nossa maior preocupação não é com o que os outros falam, pensam, querem, desejam aqui na terra, não. É o que Deus quer, pensa, fala e deseja de nós lá em cima, tá? Como o apóstolo Paulo diz, nós não estamos aqui nessa terra para agradar ao homem. Nós estamos aqui na terra para fazer a vontade de Deus e alegrar o coração do Senhor. No mínimo, né, gente? No mínimo. Que ele já entregou o único filho amado dele para morrer em nosso lugar. Então, o mínimo que a gente pode fazer é alegrar o coração dele, né? Concordemos com isso, pelo amor de Deus. É o mínimo, é o mínimo, é o mínimo. É o mínimo. E no versículo 27 ao 30, nós vamos ver a palavra do Senhor que foi confrontar o sacerdote Eli. Está escrito: e veio o homem de Deus a Eli e lhe disse: assim diz o Senhor, acaso não me revelei claramente à família de teu pai, quando eles estavam no Egito sob o domínio de Faraó? Escolhi teu pai entre todas as tribos de Israel para ser o meu sacerdote, subir ao meu altar, queimar incenso e usar colete sacerdotal na minha presença. Também dei à família de seu pai todas as ofertas preparadas no fogo pelos israelitas. Por que vocês zombam do meu sacrifício e da oferta que determinei para a minha habitação? Por que você honra seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, o meu povo? Eita, irmão, isso é forte, hein?
Isso é forte, isso é forte. Aqui no versículo 30, eu gosto muito, né, dessa verdade que Deus nos traz, porque é muito forte. Deus, ele vai falar com o sacerdote Eli no 29 e no 30. Ele vai falar assim: por que você está honrando mais os seus filhos do que a mim? Se foi eu que te escolhi para ser sacerdote da minha casa e te dei seus filhos, né? E aí Deus vai fazer duas perguntas para o sacerdote. E Deus vai perguntar assim: e por que você está entregando o melhor para os seus filhos ao invés de para mim? Se foi eu que te dei filho e tudo que tu tem. Então, isso é algo muito maravilhoso que a gente precisa tomar o cuidado também, irmãos. A gente precisa tomar o cuidado disso também. Será que nós estamos entregando o nosso melhor para as pessoas ou para Deus? Porque Deus, ele vem aqui confrontando o sacerdote Elias, perguntando: por que você está honrando mais seus filhos do que a mim? Por que você está entregando o seu melhor para os seus filhos do que para mim? Nós precisamos nos lembrar, como está escrito lá em Mateus capítulo 6, 33. O nosso melhor deve ser para Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Ou seja, o nosso melhor, ele tem que ser para Deus. O nosso tudo tem que ser para Deus. Irmãos, entendam uma coisa que eu vou falar aqui agora. Tudo vai dar certo na tua vida quando você começar a entregar o teu melhor para Deus. Quando você começar a entregar o seu melhor a Deus, quando você começar a amar a Deus de todo o teu coração, quando o teu maior desejo for estar com Deus e não fazendo mais, seja lá o que for nessa terra, a tua vida vai começar a deslanchar. Por quê? Porque enquanto você se preocupa com Deus, enquanto você honra a Deus, Ele faz questão de honrar a tua vida na terra. Por quê? Porque isso faz parte do caráter de Deus. É como se Deus dissesse assim: aquele que me ama e me entrega o seu tudo é meu filho. E eu quero que toda a terra saiba que eu honro e prospero o meu filho e a minha filha. Então, quando você entrega o seu melhor a Deus, Ele te dá muito mais, muito, muito, muito mais. Quando você entrega o teu coração a Deus, Ele te dá muito, muito, muito além do que você possa imaginar. A gente vai ver isso no livro de 2 Crônicas, capítulo 3, quando Salomão pediu a Deus o quê? Sabedoria. Deus falou assim para Salomão: Salomão, gostei. Pelo fato de você ter me pedido sabedoria e não riqueza, nem dinheiro, nem fama, nem popularidade, eu vou te dar tudo. Eu vou te dar riqueza, eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar fama. Você vai ser o homem mais sábio, mais rico, mais próspero de toda Israel. De todos os impérios que já passaram em Israel. Então, isso é algo que nós precisamos nos ligar, irmãos. Porque o coração do homem é enganoso. Às vezes a gente está querendo amar alguma coisa mais do que a Deus e Deus não aceita isso, não. Olha, irmãos, Deus não aceita não, tá? Só para deixar claro aqui com vocês. Deus não aceita você amar algo ou alguém mais do que Ele. Pode ser teu filho, pode ser tua mãe, pode ser teu pai, pode ser tua mulher, pode ser teu marido. Deus não vai aceitar você amar mais essa pessoa do que a Ele. Primeiro vem Deus, depois vem as pessoas que você ama, tá? Deus não vai aceitar não, tá? Às vezes Ele pode estar te espremendo. Às vezes Ele pode estar te espremendo. Às vezes Ele pode estar te amassando ali e você sem entender o porquê. E Deus está falando assim: olha, quando você voltar a me amar acima de tudo, eu paro de apertar. Quando você voltar a me buscar acima de tudo, eu paro de apertar. Quando você voltar a se entregar e só ter olhos para mim, eu volto a te sarar e a gente volta a conversar. Então, irmãos, precisamos ter cuidado com isso, ok? Amém? Então, a gente vai ver aqui também no versículo 30, que Deus vai dizer assim, olha, que é uma coisa muito linda: honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. Então, é aquilo que eu falei aqui: quando a gente honra a Deus, irmãos, Ele nos honra de volta, tá? Agora, se a gente despreza Deus, a gente não vai receber nada, a gente não vai ter nada. Muito difícil a gente ter até a paz de Deus, tá?
porque a paz que excede todo o entendimento é uma dádiva, é um dom do Senhor. Então nós precisamos buscar com o coração sincero. E lá em 1 Samuel capítulo 4, versículo 10 ao 17, vou ler primeiro 10, 11. 10 está escrito assim: Então os filisteus lutaram e Israel foi derrotado. Cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande. Israel perdeu 30.000 homens de infantaria. A arca de Deus foi tomada e os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram. Somente até aqui por enquanto, eu vou dar continuidade nos demais versículos. Mas antes, a gente pode ver aqui nesses 2 versículos, 11 e 12, que assim como Deus, irmãos, estava sendo tolerante com o comportamento de Ofni e Finéias, dando tempo para eles se arrependerem, quando chegou o dia da justiça, chegou e não adiantou, não teve o que fazer, não teve para onde escapar, não teve como fugir, né? Então, irmãos, Deus, ele é longânimo. Isso significa que ele dá muito tempo para uma pessoa se arrepender. Muito tempo. Muito tempo. Eu conheço uma pessoa, irmãos, sem citar muitos detalhes, mas eu conheço uma pessoa que Deus está há 11 anos, 11 anos. Então não são 11 meses e não são 11 dias. Deus está há 11 anos dando chance para essa pessoa se arrepender e largar a maldade. Mas a pessoa tem prazer em fazer o mal, ela gosta, ela ri, ela se sente poderosa, causando mal e ruína na vida dos outros, causando desgraça na vida dos outros. Ela gosta. E Deus está há 11 anos dando chance para essa pessoa se arrepender. Então, o que é isso? É longanimidade. Que Deus dá tempo. Irmãos, Deus dá tempo para a pessoa se arrepender. Deus dá tempo, dá tempo, dá tempo. Mas a pessoa não quis. E aí o que aconteceu? Chegou o tempo da justiça. E aí o que acontece, irmãos? Quando chega o dia da justiça, Deus desce a sepultura. Não tem jeito. Não tem jeito. Irmãos, não tem jeito. Deus deu ali muito tempo para a pessoa se arrepender. Muitos anos para a pessoa se arrepender. Muitos e muitos e muitos anos. A pessoa não quis, desprezou, falou que não está fazendo nada de errado, usou a palavra de Deus para justificar os pecados. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Aí quer fazer um monte de ruindade, destruir a vida dos outros, acabar com a vida dos outros, mandar as pessoas para o hospital, de tanta ruindade que faz. E aí depois quer vir falar, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ah, peraí, né? Peraí, né? Aí também é brincar com a paciência de Deus. Aí é brincar com a paciência de Deus também, né? Peraí. Então, Deus foi longânimo com Ofni e Finéias. Mas quando chegou o dia da justiça, chegou. E não teve o que fazer, né? Então, o que aconteceu? Deus, ele manifestou a justiça dele diante do pecado de Ofni e Finéias, né? Deus, ele falou para Eli, ele veio com uma palavra, olha, por causa de tudo isso que você sabia, olha, você sabia do que teus filhos estavam fazendo, você sabia muito bem do que os teus filhos estavam fazendo. Versículo 13 aqui, ó, de 1 Samuel capítulo 3, 12 e 13, Deus disse assim para Eli: nessa ocasião executarei contra Eli tudo o que falei contra a sua família, do começo ao fim. Pois eu lhe disse que julgaria sua família para sempre, por causa do pecado dos seus filhos, do qual ele tinha consciência. Seus filhos se fizeram desprezíveis, e ele não os puniu. Ou seja, Elias sabia de tudo, mas Elias não fez nada. E, irmãos, omissão é pecado, tá? Omissão é pecado. Gravem isso. Omissão, o que é omissão? É não fazer absolutamente nada diante de uma pessoa que está na sua responsabilidade, tá no pecado e você não está fazendo nada, tá? Ele tinha 2 filhos. Os 2 filhos dele conhecia a palavra de Deus, conhecia os mandamentos de Deus e não obedecia. E ele não fez nada. Ele não fez nada. E isso era obrigação dele, fazer alguma coisa. Ou seja, ele pecou também. Ele pecou omitindo o que era para ele fazer. Ele não fez nada. E aí o que aconteceu? Deus enviou justiça para Ofni e Finéias e para Elias também, que a gente vai ver agora no versículo 12. Naquele mesmo dia, um benjamita... Ah, e detalhe, versículo 11, quando diz que a arca de Deus foi tomada, isso significa que a presença de Deus, ela se retirou.
de perto de Eli, tá? Porque a arca de Deus, ela representava a presença de Deus. Então, quando a arca de Deus ela foi tomada e Ofni e Finéias morreram, isso significa, era como se Deus estivesse falando assim para Eli: tudo que eu tinha para te falar, eu já falei. Tudo que era para você fazer e você não fez, já acabou o tempo. Agora eu estou saindo de perto de você e segura a tua bomba sozinho. Porque quando eu mandei você me obedecer, você não me obedeceu. Agora se vira, tá? Irmãos, o negócio é sério. O negócio é sério, irmãos. É muito sério. É muito forte essa palavra. Maravilhosa. Então, no versículo 12, a gente vai ver o seguinte. Naquele mesmo dia, um benjamita correu na linha de batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira ao lado da estrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido e a cidade começou a gritar. Ele ouviu os gritos e perguntou: o que significa esse tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Ele tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis e ele já não conseguia mais enxergar. O homem lhe disse: acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou: o que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu: Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus 2 filhos, Ofni e Finéias, estão mortos e a arca de Deus foi tomada. Quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante 40 anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando ouviu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram: não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu, nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabode e disse: a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou: a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada. Irmãos, que forte. Sério e forte. Muito sério mesmo. A gente vê aqui que as consequências para a casa de Eli, por conta da desobediência e da omissão dele, prestem bastante atenção, a consequência da omissão e da desobediência de Eli foi a morte para a casa dele. Ele perdeu os 2 filhos, perdeu a vida, né, com o choque da notícia. A presença de Deus se afastou deles, né? E, irmãos, para o povo de Israel, nesse contexto aqui que eles viviam, a presença de Deus se afastar deles era algo desesperador. Desesperador. Porque para eles, se a presença de Deus se afastasse deles, já era. Os inimigos deles iam pisotear eles, iam derrotar eles, iam massacrar eles, não ia sobrar nada, não ia sobrar criança, não ia sobrar colheita, não ia sobrar comida, não ia sobrar casa, não ia sobrar território, não ia sobrar nada, não ia sobrar israelita. Então, quando Eli recebeu a notícia de que a arca do Senhor se retirou, ou seja, a presença de Deus se afastou da gente. Deus não vai mais socorrer a gente. A presença de Deus foi embora. Nossa, mas por quê? Porque Deus é ruim? Não, porque era para ele ter obedecido e ele não obedeceu. Era para ele ter se posicionado e ele não se posicionou. Era para ele ter dado ouvido a Deus e ele não deu ouvido. Então, é aquilo que o próprio Deus falou para ele. Eli, tu vai ficar me desprezando? Eu vou te desprezar também. Você não vai me escutar, não? Você não vai me obedecer, não? Vai chegar uma hora que eu também não vou te escutar, não. Vai ter uma hora que eu vou tapar meus ouvidos para você, porque você não tá querendo me ouvir. Você não vai me dar atenção. Vai ter uma hora que eu vou me retirar e eu vou deixar você com você. Se você não me escuta, você não me obedece, você não me ouve, pra que você tá me querendo? É como se Deus falasse isso pra Eli, né? Pra que você tá querendo minha ajuda? Pra que você tá querendo minha presença? Pra que você quer que eu fique perto de você se você não me escuta, não me obedece, não faz o que eu mando? Pra quê? Se eu mando eu fazer
Se eu mando você fazer algo de um jeito, você vai e faz do teu jeito e ignora completamente o jeito que eu falei? Pra que você tá querendo Deus do seu lado desse jeito, então? Se você é o próprio Deus da tua vida. Se você falar, ai, Deus me ajuda, e depois você se vira pra dar o seu jeito e fazer do jeito que você acha que é o certo. Então você é o próprio Deus da sua vida, você não precisa de Deus. Se você faz do seu jeito, na hora que você quer, do jeito que você quiser, prejudicando a vida dos outros, passando por cima dos princípios de Deus, desobedecendo a Deus para conseguir o que você quer, você não precisa de Deus. Você já é o teu próprio Deus, tá? Então, foi isso que aconteceu com Eli. E a gente vê que as consequências disso, irmãos, foram graves, gravíssimas, né? A morte. E a nora de Eli, que era a esposa de Finéias, ela, com o choque, acabou dando à luz ao filho, ao neném, e ela colocou o nome da criança com tal significado: a glória se foi de Israel, porque a presença de Deus foi embora. Ou seja, aquela criança, ela deixou um legado espiritual, porque na cultura judaica, na cultura do povo de Israel, os filhos, eles são heranças espirituais, eles são um legado. Então essa mulher, ela deixou um legado de sofrimento para toda a família, para toda a descendência. Quando ela decidiu colocar o nome do filho dela de a glória se foi de Israel porque Deus não está mais conosco, porque Deus foi embora, porque Deus se afastou, ela está simbolizando e sinalizando que na família dela a presença de Deus não está perto, né? Claro que eu estou falando aqui no contexto da lei, não estou falando no contexto da graça, porque hoje nós vivemos na graça, pelo sacrifício de Jesus Cristo. Então, através da graça em Jesus Cristo, do sangue de Jesus, do sacrifício de Jesus, do arrependimento, da confissão de pecados, o Senhor está perto de nós. Mas se fosse pela lei, a família, o legado dos os descendentes dessa mulher, não se aproximariam da presença de Deus, não teriam a presença de Deus perto delas, tá? Então, irmãos, a gente vê a seriedade disso tudo, né? Que o pecado do homem, ele vai ter consequências. A má conduta do homem, ele vai ter consequências. Talvez só não teve até agora, porque Deus está sendo paciente, porque Deus está te dando tempo para se arrepender. Porque Deus está só esperando, está só olhando no relógio e está falando assim: quando é que ela vai mudar, hein? Quando é que ele vai mudar? Será que eu vou ter que descer com a minha espada? Será que eu vou ter que botar fogo no celeiro? Será que eu vou ter que arrancar tudo? Ou será que ainda dá tempo dela mudar, dele mudar? Dela me obedecer, dele me obedecer? Então, às vezes só não chegou ainda porque Deus está sendo paciente contigo. E se Deus está sendo paciente contigo, aproveita. Aproveita em nome de Jesus. Não queira sofrer da justiça e da ira de Deus. Não queira, não queira. Conselho, não queira. De verdade, não queira. Porque tem pessoas que não suportam. Tem pessoas que não saem nem com vida, tá? Tem pessoas que não saem nem com vida, irmãos. Então, essa foi a palavra de hoje. Que o Espírito Santo possa guardar essa palavra em nossos corações, né? Que se renove o temor do Senhor no teu coração, para que você entenda que Deus é um Deus de justiça, é um Pai de amor, mas é um Deus de justiça, é um Deus soberano, que merece respeito, reverência e obediência, tá? Que Deus abençoe sua vida, que o Espírito Santo de Deus guarde essa palavra no teu coração e te revele a verdade e a profundidade dessa palavra. A paz do Senhor e fiquem com Deus. Amém?